Boa tarde, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zaira Som e Tecnologia, ou simplesmente Zairatech. E hoje nós vamos falar sobre esse bonitão aqui, né? O Behringer C1. Mas antes disso, roda a vinheta. Então, meus queridos, hoje eu vou falar sobre este microfone aqui, o Behringer C1, que é o campeoníssimo de vendas da Behringer, né? Então, é o mais vendido da Behringer e também um dos microfones mais vendidos do mundo, né? Condensadores, mais vendidos do mundo e mais populares também. Então, eu vou falar um pouco sobre ele. Eu não fiz unboxing, né? Mas vamos fazer aqui uma explanação, né? Uma análise a respeito do Behringer C1. Se realmente tem um bom custo-benefício, realmente entrega a qualidade que se espera, né? Então, esse áudio que vocês estão ouvindo é o áudio puro, sem nenhum tratamento, sem nenhum filtro, nem mesmo supressor de ruídos. Eu vou mostrar aqui o nível de ruídos que ele está captando. Isso. Já que não para de passar carro, né? O problema é esse. Porque ele tem um diafragma grande e com isso capta muito barulho externo, né? De dia é difícil, realmente. Toda hora passa um carro na rua. Mas eu diria que o nível de ruídos com essa configuração que eu estou utilizando fica ali na casa de menos 45, né? Que é um nível de ruídos tranquilo, muito, né, bem baixo, né, menos 45, mais ou menos, entre menos 50 e menos 45. Eu estou utilizando a mesa de som Xenix, né, Q802, também da Behringer, com tudo no meio, ou seja, o pré-amp, né, de microfone em 50%, o nível de amplificação do canal em 50%, né, o volume do canal, e também o volume master da mesa em 50%. E essa mesa ela está conectada na minha interface de áudio Arcano OT1. E o nível do pré da interface está em 20%. Então essa é a configuração básica que eu utilizo quando eu ligo um microfone, né? Sempre quando eu ligo um novo microfone, eu utilizo essa configuração básica, né? Que é tudo no meio, na mesa, e a interface em 20%, né? Porque a minha mesa de som, ela não tem interface de áudio. Essa mesa Q802 da Behringer, ela não tem interface de áudio. Ela precisa ser conectada numa interface para você utilizá-la no computador. Então, ela está conectada na Arcano OT1. Então, meus queridos, agora eu vou fazer um tratamento de áudio na mesa. Eu vou dar uma equalizada e também vou ativar o compressor, porque essa mesa ela tem compressor, né? Então, vamos lá. Agora eu vou dar uma tratada no áudio, fisicamente na mesa, sem usar filtro aqui no OBS Studio. Vamos lá. Então agora você está ouvindo o áudio já tratado, né? E eu fiz uma equalização, eu deixei no flat os médios, os agudos, diminui um pouquinho os médios e aumentei um pouquinho os graves.
e também apliquei um compressor. Então esse é o áudio já tratado, né, na mesa de som deste microfone Behringer C1. Agora eu vou habilitar o supressor de ruídos, né? Vamos colocar aqui. Bem, agora está com o supressor de ruídos. Então agora você não vai ouvir mais nenhum ruído. Então, meus queridos, agora você está ouvindo o áudio tratado, né? Bem, então eu diria o seguinte: esse microfone ele tem uma pressão sonora. O nível de pressão sonora dele é assim um pouco baixo em comparação a outros microfones condensadores, né? Especialmente os chineses, né? Que costumam ter um nível de pressão sonora mais alto. E o do C1 é um pouco mais baixo. Mas, apesar disso, você consegue, né? Você consegue utilizar, colocar um nível de volume, né? Você consegue nivelar o preamp sem sem precisar, né, sem aumentar muito o ruído dele, né? Se você falar a uma distância de um palmo, um pouco mais disso, né? Um pouco mais do que isso. Nessa distância que eu estou falando aqui, você não precisa amplificar muito, né? Continua com tudo no meio ali, 50% e 20% da interface, e o volume agora está bom, né? Diria que o áudio está bom. Então, a pressão sonora dele é uma pressão sonora um pouco mais baixa do que outros microfones, mas mais boa, né? Aceitável. Como todos os microfones da Behringer, né? Porque os microfones da Behringer, em geral, eles têm uma pressão sonora mais baixa, viu? Mesmo o B1, o B2 Pro, eles não têm uma pressão sonora assim muito maior do que essa, não. Não tem. A diferença é que o B1 ele tem uma cápsula de 34 milímetros. Ele tem um pouquinho mais de sensibilidade do que o C1, né? Tem um pouquinho mais de sensibilidade. E tem um timbre diferente. O timbre do B1 e do B2 Pro, eles são assim mais planos. Eles não têm esse incremento nas faixas agudas como esse aqui tem. O C1, como poderíamos dizer, todos os microfones profissionais de entrada, eles têm uma eles têm um pouco de aumento de frequência ali na casa dos 5 a 10 kHz, né? Então tem um áudio assim mais brilhoso, né? Mais brilhoso. O B1 e o B2 Pro eles não têm esse brilho, eles não são tão brilhosos, mas são mais homogêneos, né? Eles têm as faixas de frequência assim mais geralmente detalhadas e isso para gravação de voz e instrumento, para gravação de música, gravação profissional, é melhor, né? Mas para gravar apenas voz, esse aqui é perfeito, né? Tanto é que esse microfone ele é largamente utilizado, né, por profissionais de publicidade, por YouTubers, né? Para podcasts também ele é muito bom, né? Então traz uma qualidade assim muito boa para é, gravações de voz no geral, né? Gravações de voz no geral. Então, devido à diferença de preço, eu diria que não convém adquirir, por exemplo, um B1 ou principalmente um B2 Pro, que custa mais de R$ 2.000, apenas para gravar voz. É um desperdício, é jogar dinheiro fora. Porque para a voz, o C1 ele atende muito bem. E o C, como o C3 também. Qual que é a diferença? Tem algumas diferenças importantes entre o C1 e o C3, né? O C1 ele vem aqui nessa caixa, né? É uma caixa muito bonita, né?
Olha só. Dentro da caixa vem uma maletinha. Uma maleta simples, né? Porque ele não vem com acessórios, ele vem apenas com um cachimbo, né? Então, com a sílica gel e com esse cachimbo aqui. Esse cachimbo aqui. Mas eu não estou utilizando ele, eu estou utilizando esse choque malte aqui, né? Então, ele não vem com acessórios. Então, ele vem numa maletinha simples. E vem também aqui o manual, né? Manual de instruções. Então, meus queridos. Ah, e um detalhe, gente. A cor do microfone aqui na caixa, ela é apenas simbólica, né? Eu não sei por que eles põem na caixa com microfone prateado, porque esse microfone, esse C1 prateado, ele não existe, viu, gente? Ele só existe na ilustração. Mas todos os microfones C1, eles são dourados, viu, gente? Não tem C1 prateado. Então, um detalhe importante aí. Se você já viu algum C1 prateado, você me avisa. Então, eu tenho esse choque malte aqui dourado também. E prefiro usar ele ao invés daquele cachimbo lá. Mas o único acessório que vem com ele é o cachimbo. Enquanto que o B1 e o B2 Pro eles vêm com uma maleta maior com os acessórios, né? Vem com choque malte, né? Vem com espuma anti-puff, né? Tudo isso. Mas eu estava falando sobre o C3. O C3 também vem numa caixa, uma maletinha igual a essa. Também apenas com cachimbo. E quais são as diferenças? As diferenças assim básicas do C1 para o C3. Bem, o C1 ele é apenas cardioide. Ele capta o áudio apenas pela frente. Enquanto o C3 ele tem 3 modos de captação: cardioide, figura 8 e omnidirecional, por todos os lados. E outra diferença importante: o Behringer C1 ele tem uma cápsula com diafragma de 32 milímetros, enquanto que o C3 ele tem duplo diafragma de 16 milímetros. Então tem essa diferença também. O que torna o C3 um microfone assim com um pequeno decréscimo de graves em relação ao C1. Se você pegar o C3, você vai notar que ele tem menos grave. Ele capta um pouco menos de grave e também as faixas agudas, né? As faixas, as frequências mais altas. O C3 ele vai até 18 kHz, ele não pega acima de 18, enquanto que o C1 ele vai até 20, ele vai de 40 Hz até 20 kHz. Por quê? Porque o diafragma do C1 é maior. É um diafragma de 32 milímetros, enquanto o C3 tem 2 diafragmas à frente e atrás de 16 cada um. Então, são essas as diferenças básicas de um para o outro. Mas fisicamente são idênticos, né? Então, meus queridos, também tem uma questão também que é a respeito dos agudos, né? O C3, eu já tive um, eu notei também que ele tem mais médios do que agudos. Enquanto que o C1 ele pega mais ali na faixa, ele tem um acréscimo de frequência ali na casa de 5 a 10 kHz. Já o C3, ele tem assim uma curva mais acentuada, mais para médio, mais para o meio. Então eu notei isso também, né? Agora vamos ver a distância, né? Eu estou falando aqui mais ou menos um palmo de distância, né? Um pouco mais de um palmo. Agora eu vou tomar um pouquinho de distância para você ver como o som muda, né? Eu vou chegar mais para trás, eu vou falar uns 20 centímetros, né? Mais ou menos.
de distância dele. Vamos lá. Bem, agora eu estou a uns 20 centímetros, né? E você pode ver que perdeu graves e que o áudio ficou mais baixo também, né? Então, quando você se distancia, ele perde dinâmica, né? Então é importante falar mais de perto. Distanciar um pouquinho mais. Então agora eu estou falando a uns 25 centímetros, né? Mais ou menos 4 palmos dele. Então perdeu mais dinâmica e mais altura também. Então o certo, meus queridos, é essa distância aqui, né? Essa distância é a correta. Mais ou menos 1,5 palmo para um microfone com diafragma desse tamanho, do tamanho desse aqui, né? Esse aqui, por exemplo, ele tem um diafragma de 25,6 milímetros e também tem uma captação excelente nessa distância também, né? Mas você afastar um pouquinho, ele já perde mais pressão do que esse ainda, né? Porque o diafragma dele é um pouquinho menor. Então, meus queridos, vamos falar agora sobre os concorrentes, né? Aqueles microfones que são da mesma categoria do Behringer C1, mas que tem um custo-benefício um pouco melhor porque custa um pouco menos, né? Então, o Behringer C1 ele está hoje custando na faixa, assim, em média, R$ 600, né? Uma média de R$ 600. É um bom custo-benefício? É, com certeza. Eu diria que ele vale cada centavo desses R$ 600. Com certeza. É um microfone profissional de entrada. É, tem uma construção toda de metal, muito bem construído, bem robusto, né? E uma qualidade de áudio muito boa, né? Então, com certeza vale R$ 600. Mas tem dois concorrentes, né? Quer dizer, hoje eu diria que é um só, né? Mas dois concorrentes que eu diria que tem melhor custo-benefício do que o Behringer C1. Então, um deles é esse aqui. Esse aqui, gente. Que eu utilizei no último vídeo, inclusive, né? Esse aqui é o Arcano AM01, né? O Arcano AM01, eu diria que ele era o principal concorrente do Behringer C1 até o ano passado, né? Por quê? Porque o AM01, ele basicamente ele tem uma cápsula do mesmo tamanho do Behringer C1 e tem mais altura, né? Ele é um microfone mais alto do que o Behringer C1. Ele tem uma captação, um volume de captação maior. E custava basicamente assim quase metade do preço do C1, né? Então é o Arcano AM01, que era o microfone mais vendido, né? Desse padrão aqui, de linha profissional XLR, o mais vendido. Mas infelizmente está em falta e já há muito tempo. E o outro concorrente, que esse sim está no mercado ainda, que é esse aqui, meus queridos. Esse aqui, o Alctron MC410, né? Também microfone profissional XLR, todo não, essa parte aqui de plástico. Essa parte aqui de plástico, mas em cima já é metal. E esse aqui, ele tem um diafragma de 34 milímetros. Então ele tem um diafragma ainda maior e bastante pressão sonora. Ele é bem alto mesmo. Só que a desvantagem desse microfone é o ruído. O nível de ruídos dele é bem alto,
né? Mais alto do que do AM01 e bem mais alto que do Behringer C1, né? O AM01 tem um pouco mais de ruído do que o C1. E o Alctron MC410 tem mais ruído do que o AM01. Então ele é um microfone bastante ruidoso. Você vai ter um pouquinho de trabalho para poder, né, tirar um ruído desse microfone. Mas ele está custando aí na faixa de R$ 500 e é um microfone com diafragma ainda maior, né? Ele tem um diafragma de 34 milímetros e ele é bem alto, né? Mas é um microfone muito bom. Então, para trabalho de publicidade, né? Ele é muito utilizado. Ele está custando aí no Mercado Livre na faixa de R$ 500, né? Então, meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo. E é uma pena realmente que o Arcano AM01 esteja, né, esteja em falta já há tantos meses, né? Porque é um microfone assim, sensacional, pelo preço que custa, pela qualidade que ele tem. Infelizmente, né, a rede Discovery ainda não tem nem previsão de quando ele vai estar disponível, se é que ele vai estar disponível novamente, né? Espero que sim, né? Ou então a Arcano lança um microfone novo, né? Um microfone novo nos padrões do AM01, né? Então, meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele joinha para elevar esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreva que esse canal é novo, viu? Ative o sininho para receber as notificações. Paz e luz a todos. Beijos!